Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo a nossa primeira convidada de hoje, é a ex-deputada federal Perpétua Almeida, que foi empossada ontem como secretária de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. É uma quase ministra da Defesa. A gente vai falar disso já já, secretária. Antes, deixa eu dar só um recado aqui para você que é um homem de bom gosto. Olha, você já ouviu falar na barbearia Dom Bigode? É a nova barbearia de Rio Branco, que está aberta para homens de bom gosto. Olha, tem vários atrativos para você, cerveja importada e nacional, charutos, uma linha de cosméticos exclusiva. Você também pode levar o seu filho, assim ele vai ficar com um visual parecido com o seu. E muita gente pergunta se pode entrar mulher. É claro que pode, mas os serviços são apenas para os homens. Vá conhecer a Dom Bigode, você pode assistir uma partida de futebol, uma luta do UFC, fazer um lanche, comer uma esfirra e viver um mundo Dom Bigode. No Facebook o endereço é facebook.com/dombigode, informações pelo WhatsApp 8113-3099. A Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, número 230, próximo à Galeria Bessa. Agora sim, eu converso com a secretária de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Perpétua Almeida. Eu sempre conversei com ela como deputada. Eu tenho que me adaptar, viu, secretária? Não é só você, todo mundo me chama de Pois é, deputada ainda. Mas então, vamos explicar para o nosso telespectador como é que funciona essa secretaria. A senhora tem status de general de 4 estrelas. Agora Autoridade máxima. começou a participar da área militar, agora mesmo sendo civil. Mas, Rogério, essa discussão do Ministério da Defesa Civil, porque nós tínhamos o Ministério da Guerra, nós tínhamos a Marinha como ministério, o Ministério da Aeronáutica, o Ministério da Guerra era o Exército, né? E há 16 anos o Estado brasileiro transformou essas três instituições, esses 3 ministérios, num só, que foi o Ministério de Estado. A exemplo do que tem o resto do mundo. Né? Nos Estados Unidos tem caráter de secretário, mas é ministério, né? É secretário da Defesa. Na França é Ministério da Defesa, mas todos civis. O comando está na Constituição brasileira, o comando das 3 forças é civil, a presidente da República e depois o ministro de Estado, o ministro da Defesa. E essa secretaria que eu assumo agora é também uma secretaria nova. Ela foi criada na época do ministro Jobim. O ministro Jobim, falei com ele essa semana, que me ligou dando parabéns. Vou a São Paulo conversar com ele para aprender também um pouco mais. E ele dizia para mim, olha, o período que você passou na Câmara, presidindo a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, te deu um aprendizado hoje para você estar nessa secretaria. E é verdade, quando o Jobim criou essa secretaria, depois ela foi mantida pelo ministro Amorim, depois pelo ministro Jacques Wagner, e agora o ministro Aldo coloca a primeira mulher nessa secretaria. Ela foi criada um pouco olhando para a experiência dos Estados Unidos, que eles têm lá o Departamento de Produtos de Defesa, criada um pouco olhando para a França. A França tem o Departamento Geral de Armamento, que a gente chama hoje, que é a nossa CEPROD, que é a Secretaria de Produtos de Defesa, é a nossa mini DGA. Essa secretaria dialoga muito com a indústria de defesa, a indústria bélica. É um setor bem estratégico. É um setor estratégico para qualquer país do mundo. Essa secretaria ela faz a interlocução entre a indústria de defesa e as Forças Armadas, e ao próprio Ministério. Para você ter uma ideia, nós temos uma empresa pequena no Brasil, que foi criada por estudantes universitários, quando saíram da universidade, que passaram pelo ITA, criou uma empresa que hoje ela conseguiu fazer a câmera de satélite que está em órbita, junto com o satélite que o governo fez em parceria com a China. Tinha um país que fornecia um produto para o Brasil para equipar essa câmera. E quando eles descobriram que estava exportando esse produto para o Brasil, porque ele também serve para a área de saúde, é uma espécie de filme. Quando eles descobriram que estavam exportando para ir para uma câmera de satélite que ia para em órbita, parou a exportação. Então, produtos de defesa, você tem que criar, você tem que gastar dinheiro, aprender a fazer, estudar, descobrir, porque ninguém passa tecnologia de defesa. Eu sei que a senhora está assumindo agora, e como a senhora mesma fala, é um aprendizado, mas que visão a senhora tem para esse setor no Brasil, que é tão estratégico e que os países do mundo inteiro cada vez mais fortalecem esse setor?
quando você olha para qualquer país do mundo, a sua área de defesa é muito forte, a indústria de defesa é forte. França, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, China, mais ainda, todas as indústrias de defesa deles, a maioria do capital é do Estado, quando não é estatal. O Brasil tem poucas empresas públicas nessa área. Nós temos a Imbel, nós temos a Ingepron, mas a maioria são privadas. Nada contra ser privado, é importante que o setor privado se mova aí. Agora, é uma indústria que ela funciona com as compras estatais. O Estado brasileiro tem que encomendar satélite, carros blindados, o Estado brasileiro tem que encomendar todos os equipamentos necessários para prover a defesa do país. E a gente sabe, nenhum país do mundo, se não tiver uma indústria forte, uma defesa forte, é respeitado em lugar nenhum. E o Brasil, que tem um vasto território, uma das maiores fronteiras do mundo, que temos aí essa água inteira nos mares e o pré-sal para proteger a floresta amazônica, a maior biodiversidade do mundo, nós temos que ter uma defesa forte, marinha, exército, aeronáutica, tem que estar equipado para defender o país. Agora, eu vou acompanhar também um programa chamado CISFRON. É um sistema de monitoramento das fronteiras brasileiras. Ele começou ali pelo Mato Grosso, primeira fase dele está concluindo, a segunda fase dele vai para a região ali do sul do Brasil e a terceira fase vem para o norte, para a Amazônia, aqui para o Acre. É um sistema de vigilância com satélite, com radares, com carros equipados, que vai se comunicar entre si todas as instituições brasileiras que cuidam, responsáveis pela área da fronteira. Isso tudo depende de verba, obviamente. Isso depende de verba. O orçamento é fundamental que estejam previstos investimentos nesse setor. Para esse ano que a gente está transcorrendo, já tem algum planejamento nesse sentido? Nós temos muitos programas começados que não podem parar, como o Programa Nuclear Brasileiro, que está construindo o submarino nuclear. Esse é um programa que não pode parar. Nós estamos construindo o submarino em parceria com a França. Apenas 5 países do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, dominam a tecnologia nuclear e de construção de submarinos no mundo. O Brasil passa a ser o 6º país do mundo que vai ter um submarino nuclear construído no seu país com a sua tecnologia do combustível nuclear. Então, isso é muito dinheiro, isso é muito caro. Agora você viu que o Brasil acabou de assinar com a Suécia a compra dos Gripen, que são os aviões caças. Eu ouvi gente dizendo assim, mas o Brasil não está em guerra, por que quer ter caças? Porque por que não gasta esse dinheiro com a saúde? Não é essa, né? O país é respeitado pela força que tem, não necessariamente que está usando. Isso na linguagem de defesa militar, isso é dissuasão. As pessoas têm que saber o que a gente tem. Rogério, eu nunca esqueço, na época que eu estava discutindo as espingardas para as comunidades rurais do Brasil. Comprei aquela briga lá nacionalmente, garantimos no Estatuto do Desarmamento aquela espingarda das comunidades rurais. E eu chegava nos seringais e os donos da casa me levavam para ver a espingarda. Dizia, olha, deputada, está vendo aquela espingarda ali? Cabra não entra na minha casa porque sabe que eu tenho uma espingarda. Os seringais não têm polícia. Isso é dissuasão. Com o país, com qualquer país é assim também. Então, nós estamos numa campanha, o ministro Aldo está numa campanha para a gente aumentar de 1,5% para 2% o percentual nacional com defesa. E nós estamos discutindo a criação de um Fundo Nacional da Defesa, porque serve para pesquisa militar, mas serve para uso dual também. A gente conversava há pouco, talvez as pessoas não saibam, mas a internet no mundo surgiu pela pesquisa dentro do laboratório do Exército americano. E ela hoje os grandes avanços da ciência vêm geralmente das pesquisas militares. Vêm das pesquisas militares. Agora vamos restringir um pouco mais, secretária. A gente vive na Amazônia, a senhora conhece como ninguém a Amazônia. Quando a gente parte para segurança, soberania nacional na região da Amazônia, geralmente os programas do governo federal, eles são muito macro, eles veem a situação de um ponto de vista muito amplo. E quando a gente vai para dentro da floresta, sabe que o tráfego às vezes se dá por uma trilha, por um igarapé, né? O contrabando dessa mesma forma. Como é que liga essa visão macro a questões tão pequenas que às vezes passam despercebidas? Olha, Rogério, eu citei esse exemplo agora, falando hoje lá no 7º BEC, que a minha primeira ação de mandato foi com o Exército. Eu fomos de helicóptero lá, descemos lá nos Achanicas,
primeiro helicóptero de Forças Armadas a descer nos Achaninhas, eu estava lá, porque eles denunciavam que estavam retirando madeira ilegal e invadindo aquela região deles e passando com drogas. E eu fui lá e o comandante do Exército na época disse, olha, deputada, tem que ter dinheiro para construir um pelotão de floresta aqui de fronteira. E aí eu arranjei recurso e nós construímos, lá em Tomatugo está lá hoje o pelotão de fronteira. Então, precisamos de recursos para garantir a presença do Estado brasileiro. A presença do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, numa fronteira do país é a presença do Estado. E isso o CISFRON vai ajudar muito, com radares, com satélites, para olhar esses detalhes que você acabou de me dizer. Se nós tivermos a nossa fronteira continuando descoberta, vai continuar entrando droga no nosso país, entrando armas, e isso a gente precisa evitar. Isso o país deve combater. Outra questão que tem sido muito discutida é a situação econômica do país e o investimento na indústria. Tem o setor da indústria, que é muito estratégico, que agrega valor, que é o setor de tecnologia. Até que ponto a sua secretaria vai dialogar com esse setor? Porque hoje não adianta só exportar grãos, como o Brasil Sim. faz. Isso é importante para a economia. Mas o diferencial da competitividade vem na área de ciência e tecnologia. Rogério, você tocou num ponto fundamental. Isso eu coloquei no meu discurso de posse. Olha, já acabou esse período em que todo mundo estava se dando bem com as commodities. Acabou essa coisa da exportação de grãos. É preciso investir em tecnologias de uso dual, de pesquisas. É preciso fazer esse investimento. E por isso a importância da indústria de defesa. E quando tu olha para o mundo, tu olha para os Estados Unidos agora numa cadeia de demissões. Tu olha para as bolsas da China, onde é que vai parar aquilo ali, as bolsas de Xangai. Então há, de certa forma, uma insegurança no mundo, na economia do mundo. E o Brasil precisa saber se segurar. Se a gente faz um investimento maior na indústria, e inclusive na indústria de defesa, com pesquisas muito mais avançadas, a gente vai enfrentar melhor essa discussão. É porque isso migra para o setor privado, de alguma forma. E outra coisa, você olha a Europa hoje, a Europa é um continente ali de idosos.